Confissões de uma Espada Quebrada, Parte 2. O céu nublado havia clareado desde a entrada dos magistrados. Quando as grandes portas no fundo do salão se abriram novamente, Riven viu a sala cheia de aldeões ser fendida por uma faixa ofuscante de luz do dia. Ela passou pela entrada do salão, o movimento empurrando o ar parado do lugar como se fosse uma respiração segurada sendo solta. As portas fecharam-se atrás dela. 2 sacerdotes guerreiros a fizeram marchar pelo grande corredor que dividia a turba. O salão do conselho foi novamente tomado pela escuridão sombria das janelas curvas colocadas no alto do teto e das lamparinas cilíndricas que pendiam do telhado esculpido. Ela viu Chavaconte engolir em seco com sua passagem. Ela sabia o que eles viam. Uma mulher com palha presa nos seus cabelos brancos depois de um sono difícil em uma cela de pedra. Uma estranha. Uma inimiga. Uma filha de Noxus. Uma fatiga envolvia os ossos dela da mesma forma que a lama da fazenda ainda manchava suas roupas. Sua alma parecia estar dura e disforme, mas, quando o olhar de Riven bateu no velho sentado no banquinho, ela endireitou sua postura. Ela olhou para os 3 juízes sentados à mesa à sua frente. A juíza austera no meio sinalizou para que Riven se sentasse, ao invés de ficar algemada de pé. Riven recusou a cadeira de madeira entalhada por magia. Ela reconheceu o Meirinho como o líder dos cavaleiros que foram ao campo do velho casal. Os lábios finos dele se esticaram no mesmo sorriso arrogante. A escolha é sua, só será mais difícil para você. Ele mesmo sentou na cadeira, com um ar de satisfação. A juíza no meio olhou o Meirinho com censura e então falou para Riven. Eu sei que você não é dessas terras. O dialeto aqui é complicado. Falarei na língua comum para que possamos nos entender melhor. Como a maioria dos noxianos, Riven aprenderá o suficiente da língua comum de Ionia para dar ordens e comandar, mas, assim como a própria terra, o sotaque de cada vila tinha uma personalidade única, temperada pelo seu povo. Ela afirmou com a cabeça para a juíza e esperou. Qual o seu nome? Riven, respondeu. Sua voz estava rouca, travando na garganta com um grasnido. Tragam água para ela. O Meirinho levantou-se e pegou um frasco de água, enfiando na frente dela. Riven olhou para o frasco, mas não o pegou. É apenas água, minha filha, o juiz ao lado da do centro disse, inclinando-se por cima da mesa. Ou você teme que a envenenemos? Riven negou com a cabeça, recusando a oferta. Ela limpou a garganta, determinada a falar sem qualquer outra assistência. O Meirinho franziu os lábios e tomou um grande gole, com a água escorrendo pelo canto da boca. Ele mostrou seus dentes em uma zombaria triunfante para ela. Você foi trazida perante esse conselho, a juíza interrompeu, chamando a atenção de Riven de volta para as 3 figuras em mantos e para as pessoas reunidas no salão. Pois queremos saber o que você tem a dizer. Não estou sendo condenada. A juíza engoliu sua surpresa. Não sei como a justiça funciona de onde você vem, mas aqui acreditamos que ela deve ser servida primeiramente com compreensão e iluminação. A juíza falou para Riven como se ela fosse uma criança pequena. Acreditamos que você tem conhecimento sobre um evento que é de grande importância para essa comunidade. Se esse conhecimento revelar um crime, então você poderá ser condenada e punida de acordo. Riven olhou da juíza para Asa, e de volta para a primeira. A justiça em Noxus era comumente decidida por combate. Se você tivesse sorte, era decidida rapidamente e com o fio de uma arma. Riven olhou para a juíza com receio. O que vocês querem saber? A juíza inclinou-se para trás. De onde você é, Riven? Não tenho pátria. O olhar desgostoso da juíza informou Riven que suas palavras foram vistas como desacato. A magistrada Aquilina pausou, pesando sua resposta. Você deve ter nascido em algum lugar. Uma fazenda em Trevare. Riven olhou para o velho fazendeiro. Noxus, ela admitiu. O salão do conselho, que estivera em silêncio a fim de ouvir a prisioneira, respirou coletivamente. Entendo, continuou a juíza. E você não chama mais aquele lugar de lar. Quando seu lar tenta te matar,
ainda é um lar. Você é uma exilada, então. Isso implicaria em dizer que eu gostaria de voltar, disse Riven. E você não quer? Noxus não é mais o que já foi. A voz de Riven começava a mostrar impaciência. Podemos seguir em diante com isso. Que seja, a juíza disse com uma calma que irritou Riven mais do que os grilhões em seus pulsos. Você veio com a frota de Noxus, correto? Acredito que sim. Você não sabe. A juíza parecia confusa. Eu não me lembro, disse Riven. Ela olhou para a multidão, o canto de seus olhos encontrando os de Shava. Ela fizera uma pergunta parecida uma vez. Riven balançou a cabeça. Faz diferença. Houve uma batalha. Muitos morreram. Isso é tudo o que sei. A memória dolorida da guerra que ardia entre a multidão acendeu-se novamente com as palavras de Riven. As pessoas empurraram-se, ombros batendo e gritando enquanto todos tentavam se levantar ao mesmo tempo. Alguém gritou. Noxiana maldita! Meu filho morreu por sua culpa. Uma sapota podre voou pelo ar e acertou Riven no pescoço. O suco e polpa fermentados escorreram pelas costas de sua camisa. O cheiro podre subiu no ar, mas Riven não permitiu que o cheiro de morte a levasse de volta para aquele momento longínquo. Ela fechou os olhos, fazendo com que sua respiração saísse por lábios entreabertos. Com isso, a multidão explodiu. Riven sabia o que parecia, que ela não sentia nada pelo que acontecerá a essas pessoas. Por favor, ela sussurrou para si mesma, sem saber se implorava a eles que parassem ou para encorajar que liberassem sua raiva mal contida. Em resposta, mais sapotas do final da estação explodiram no piso de pedra. Uma acertou Riven atrás do joelho. Ela perdeu o equilíbrio, lutando para ficar de pé por causa das suas mãos presas. A juíza levantou-se, alcançando toda a sua altura, elevando-se muito acima de Riven e dos aldeões sentados. Seu manto de magistrada abriu-se quando ela bateu a esfera de castanha no seu suporte. Os bancos de madeira embaixo da multidão tensionaram, gemendo e curvando em resposta ao poder da magistrada. Eu terei equilíbrio novamente nesse salão. Os aldeões repreendidos aquietaram-se. Sim, Riven, o conselho se lembra do que ocorreu, a juíza continuou com mais restrição. Muitos jonianos, e noxianos, pereceram. E você? Essa era uma pergunta que assombrava Riven. Por que ela havia sido poupada quando outros não o foram? Ela não conseguia oferecer uma resposta satisfatória. Ao que tudo indica, não morri, ela disse silenciosamente. Exatamente. A juíza sorriu friamente. Riven sabia que havia pouco que ela podia dizer para pacificar a multidão em luto. Ela devia a verdade a eles, mas mesmo isso ela não podia dar. Suas memórias daquele tempo estavam destroçadas. Ela inclinou a cabeça. Eu não me lembro, disse Riven. A juíza não parou com o inquérito. Riven sabia que parar só permitiria que mais interrupções escapassem da raiva latente na sala. Há quanto tempo você está nessa terra? Eu não me lembro. Como você chegou a essa vila? Eu não me lembro. Você já esteve aqui antes. Riven hesitou, mas não conseguia se prender ao momento que a daria uma resposta clara. Não consigo lembrar. Você conheceu o ancião Soma. O nome acordou algo dentro dela. A memória de uma memória, vaga e clara ao mesmo tempo, passou por ela. Raiva inundou o espaço vazio onde um dia já esteve seu passado. Ela fora traída. Ela havia traído. Eu não consigo lembrar. Riven gritou com frustração, as algemas em seus pulsos tremendo. A guerra quebra muitas coisas, disse a juíza, com mais gentileza. Coisas que às vezes não podemos ver. Em frente a essa iluminação, um pouco da luta escapou de Riven. Eu não consigo lembrar, disse ela, com mais calma do que antes. A juíza assentiu. Talvez outros possam falar aquilo que você não consegue lembrar. Riven viu o velho fazendeiro andar lentamente para um banco de testemunhas colocado na frente dos juízes.
Seus dedos tremiam enquanto ele alisava alguns fios soltos das suas sobrancelhas grossas. Asa Conte, disse a juíza pacientemente. Ofa, obrigada por compartilhar do seu conhecimento conosco hoje. O homem afirmou com a cabeça. Você conhece essa mulher, essa que se chama Riven? Ela perguntou. Sim, disse o velho. Ela veio até nós no início da última estação chuvosa. Nós. Eu e Chava, minha esposa. A juíza olhou para a senhora Conte, que ainda se ajeitava desconfortavelmente no banco na frente do salão. A juíza fez um gesto na direção de Riven. Ela veio até vocês. Bom, eu encontrei ela no nosso campo, o velho disse, um pouco envergonhado. Um dos nossos bezerros saiu andando de noite. Ao amanhecer, eu fui procurar por ele. No lugar dele, achei ela. Murmúrios de surpresa e preocupação escaparam novamente da turba. Espiã! Mais deles virão. Precisamos nos proteger. A juíza descansou uma mão em cima da esfera de madeira à sua frente. A sala ficou em silêncio. O que ela queria, Sr. Conte? O velho alisou suas sobrancelhas novamente e olhou para Riven. Seu olhar parecia implorar por perdão. Ela queria morrer, magistrada, ele disse silenciosamente. A juíza se inclinou para a frente. Era o início da estação chuvosa, Asa continuou. Ela estava completamente encharcada, nada além de ossos febris unidos por lama e músculos noxianos teimosos. Você sabia que ela era noxiana? Ela carregava uma arma, uma espada, e a empunhadura estava inscrita com marcas da língua fraterna deles. Nenhum aniano carregaria uma arma daquelas. A juíza franziu os lábios. Senhor Conte, você teve grandes perdas durante a invasão. Sim, magistrada, disse o velho. Ele olhou para sua esposa. 2 filhos. O que você fez com ela? O velho respirou fundo. Eu a levei para casa, para a Chava, disse ele. O murmúrio do salão aumentou novamente, questionando a leniência do homem com um inimigo tão cruel. Os rostos dentro da sala contavam suas histórias de perda. Ninguém nessa comunidade havia passado intocado pelo conflito. O velho levantou a cabeça e virou-se para a multidão, desafiando seus corações endurecidos. Meus filhos, meus meninos, seus ossos já foram há muito lavados pelo céu. Aqueles que perdemos por acaso gostariam que enterrássemos a nós mesmos em luto ao lado deles. Riven viu o homem e sua esposa trocarem um olhar cheio de significado. Os olhos de Chava estavam cheios de lágrimas. Não estávamos prontos para deixá-los ir, mas, a voz do velho fraquejou. Mas não faria bem a ninguém se nos afundássemos no passado quando ainda há vida a ser vivida. Chava mordeu o lábio e sentou-se mais ereta, desafiando aqueles que sentavam ao seu lado a desafiar a escolha que ela e seu marido fizera. Asa deu as costas aos olhos da multidão. Ele sentou-se de frente para os magistrados, o banco gemendo embaixo dele. Foram tantas mortes, eu não poderia suportar se eu adicionasse mais uma, ele explicou. Nós a limpamos e oferecemos o que pudemos em paz. A juíza assentiu sem emoção. Riven viu a juíza analisar sua camisa e calças, mentalmente desenrolando a bainha. Ela sabia o que a juíza via, o mesmo que ela vira muitas vezes desde que Chava presenteara com as roupas. Elas foram feitas para um jovem, uma cabeça mais alto que ela, talvez um homem com o sorriso de Chava ou os olhos gentis de Asa. Para Riven, elas eram um lembrete constante da sua própria fraqueza. Todos os anos vivendo ou morrendo pela fossa de Noxus, e Riven aceitar a frágil oferta de esperança dos dois, deixando-se ser vestida nela, em uma família que poderia ter existido. Quando ela recuperou suas forças, ela quis trabalhar nos campos, o velho continuou. Eu e minha esposa estamos velhos. Aceitamos a ajuda. Você e sua esposa não temiam por suas vidas. Ela não quer mais nada com Noxus. Ela odeia Noxus. Ela disse isso a vocês. Não, disse ele. Ela não nos contou nada sobre seu passado. Chava perguntou uma vez e ela não falou nada. Nós vimos que a lembrança era dolorosa,
Então não perguntamos de novo. Se ela não disse nada, então como você infere seus sentimentos sobre sua terra natal? O Sr. Conte secou seus velhos olhos. Riven viu dúvida passar pelo rosto do fazendeiro, como se as palavras a serem ditas não fossem de direito dele. Ele falou rápido, subitamente consciente da audiência em torno dele. Pesadelos febris, magistrada, disse ele. Na noite que ela veio até nós. Algo que pertencia a ela, algo que ela gostava muito, foi quebrado. Por isso ela gritava contra Noxus. Você sabe de que coisa ela falava? Acredito que sim, magistrada. Ele assentiu vagarosamente com a cabeça. A empunhadura da arma dela estava presa à bainha. 4 dias atrás, eu a vi desenrolar as amarras. Eu vi que a espada estava quebrada. Riven pensou que só o gordo gato caçador de ratos a viu naquele dia no celeiro. Alguns comentários maliciosos sobre a qualidade das armas noxianas passaram pela multidão como apertos de mão. E o que você fez ao saber disso, Sr. Conte? Eu levei a espada para o templo. A juíza inclinou a cabeça para o lado, olhando pelo seu nariz de rapina para o velho fazendeiro. Com que finalidade? Eu esperava que os sacerdotes pudessem consertá-la. Eu pensei que, se a espada voltasse a ficar inteira, ela poderia se livrar de alguns fantasmas que a assombravam. Mesmo quando a turba explodiu atrás dele, o velho olhou para Riven e para as correntes que prendiam suas mãos. Que ela poderia ter um pouco de paz no presente. Obrigada, Sr. Conte, por compartilhar seu conhecimento com o conselho, disse a juíza, encarando a assembleia friamente até que se silenciassem. Seu testemunho terminou. Ela olhou para um pergaminho desenrolado à sua frente e de volta. Riven viu 2 sacerdotes do templo entrando com uma grande bandeja de madeira enrolada em um tecido cor de lavanda e colocando-a cuidadosamente na mesa em frente aos juízes do conselho. Um sacerdote guerreiro deu um passo à frente, sua alta posição evidente pelas bordas encurvadas das suas ombreiras e a armadura de madeira. Mostrem-na, disse a juíza. O sacerdote guerreiro retirou o tecido lavanda, revelando uma arma e bainha maiores do que um escudo de gota. A bainha era marcada com os traços agressivos do dialeto unoxiano, os ângulos fortes e rasgos contrastando com a escrita fluida de Ionia. Mas foi a lâmina que chamou a atenção dos juízes. Ela era tão grossa e pesada que parecia que podia quebrar até mesmo o braço bem treinado de um sacerdote do templo que tentasse levantá-la. Eles não conseguiam imaginar os braços finos da jovem algemada na frente deles fazendo o mesmo. De fato, quando Riven viu a arma pela primeira vez, ela pensou o mesmo. Agora, ao invés de uma única lâmina sólida, a arma estava quebrada em pedaços raivosos, como se garras monstruosas tivessem rasgado sua carne de metal. Os 5 maiores pedaços seriam mortais por si só, mas, dispostos em cima do macio tecido ioniano, quebrados e crus como estavam, eles eram aterrorizantes. A juíza olhou para Riven. Essa arma pertence a você. Riven assentiu. Acredito que, em tantos pedaços, seja difícil de usar, a juíza disse a si mesma. Alguns risos escaparam do público. O sacerdote guerreiro parecia desconfortável. Essa arma é enfeitiçada, magistrada. Os noxianos forjaram magia na lâmina. Suas palavras estavam carregadas de nojo. Riven não sabia se a juíza ouviu o sacerdote. Ela balançava a cabeça sem prestar atenção, seu olhar passando pela arma, até que encontrou o ponto que Riven sabia que chamaria sua atenção, o espaço vazio que ela penava em preencher. O nariz de águia da juíza se contorceu. Tem uma parte faltando. Um jovem adepto do templo deu um passo nervoso para a frente do salão do conselho. Adepto, é essa a arma que o Sr. Conte levou ao templo? A líder dos juízes perguntou. Sim, magistrada. Foi você quem alertou essa corte? Sim, magistrada. Por que você sabia que essa arma seria do nosso interesse? Riven viu o adepto secar suas mãos nas longas mangas das suas vestes. Seu rosto estava pálido, como se ele fosse desmaiar ou vomitar no chão de pedra. Adepto, a juíza perguntou. Eu sou um lavador de ossos, magistrada.
As palavras tropeçaram para fora da boca do jovem. Suas mãos pendiam como cera de uma vela gasta. Para os anciões. Depois que seus ossos são deixados sob o céu, eu os coleto e os preparo. Eu conheço as obrigações de um lavador de ossos, adepto. Que preocupações lhe causou essa arma? A lâmina é a mesma. Uma confusão momentânea passou pelo rosto da juíza. A mesma perturbação inseta passou pela multidão, passando de pessoa a pessoa em olhares atordoados. Riven, no entanto, sentiu uma onda de desconforto passar por seu corpo. O que eu quero dizer é que, quando eu preparei os ossos do ancião Soma, no templo, na hora dele, a explicação desajeitada do adepto confundiu ainda mais. Ao invés de continuar, ele retirou uma pequena bolsa de seda de uma das dobras da sua túnica e começou a abrir os nós apertados com seus dedos longos. De dentro da bolsa, ele retirou e ergueu um estilhaço de metal. Esse metal, magistrada, é o mesmo da espada quebrada. O adepto saiu do seu lugar e aproximou-se da juíza. Ela pegou o estilhaço da mão dele e o virou em seus dedos. Mesmo a certa distância, o metal era parecido ao da espada quebrada. A respiração de Riven travou na sua garganta. Ali estava o pedaço do passado pelo qual ela havia procurado e desistido. Agora ele estava prestes a voltar a ser inteiro, iluminando um canto escuro e esquecido da sua mente. A culpa que Riven carregava, e que ela havia enterrado nas profundezas, finalmente fora desenterrada. Riven se preparou para o que ela sabia que estava por vir. Onde você encontrou isso? Perguntou a juíza. O adepto limpou sua garganta. Nos ossos do pescoço do ancião Soma. O conselho prendeu a respiração. Por que você não trouxe isso à luz antes? Os olhos da juíza se estreitaram quando ela se concentrou em seu alvo. Eu trouxe, disse o adepto, tentando desesperadamente olhar para qualquer lugar menos para o sacerdote guerreiro que estava ao lado da espada quebrada de Riven. Mas meu mestre disse que não era importante. A juíza não teve o mesmo problema em olhar para o sacerdote guerreiro. Aproxime-se, ela ordenou. Ela entregou o pedaço de metal retorcido para o sacerdote. Coloque junto do resto. O sacerdote guerreiro continuou encarando o adepto, mas seguiu a ordem dada. Ele se aproximou da espada de Riven, e no último momento, virou-se para a juíza. Magistrada, a magia das trevas nessa arma. Não sabemos o que essa peça pode revelar. Prossiga. As palavras da juíza eram indiscutíveis. O sacerdote guerreiro voltou-se para a arma. Todos os olhos no salão do conselho observaram quando ele pegou a lasca de metal retorcido e colocou perto da ponta da espada quebrada. A arma continuou em silêncio. A juíza soltou um pequeno suspiro. Riven, no entanto, continuou a olhar para o velho e sua esposa. Ela sabia que sua esperança não sobreviveria por muito mais tempo. Ela fora fraca em aceitá-la, em acreditar que existia algo nesse mundo para uma pessoa tão partida. Seu alívio por sua inocência fugaz era o mais doloroso. Doía porque Riven sabia que, naquele momento, o que eles acreditavam que havia de bom nela era uma mentira. A verdade do seu passado era mais afiada e dolorosa do que qualquer espada. Ela ouviu a espada começar a vibrar. Por favor, disse ela. Ela se esforçou para ser ouvida no meio das vozes no salão. Ela lutou contra suas algemas. Por favor, vocês precisam me ouvir. A vibração aumentou, e agora podia ser ouvida e sentida. Os aldeões entraram em pânico, empurrando uns aos outros para se afastar. A juíza levantou-se rapidamente, seus braços esticados na direção da mesa de madeira com a espada quebrada. A ponta da mesa começou a crescer e se curvar e a madeira começou a brotar novos galhos verdes por cima da arma, mas Riven sabia que a magia de madeira não suportaria. Abaixem-se! Riven gritou, mas o som da lâmina afogou sua voz, afogou todas as vozes, enquanto a arma vibrava em um zumbido febril. Então, de repente, o poder explodiu em energia rúnica e madeira lascada. Uma lufada de vento jogou todos que estavam de pé no chão. Do chão, os rostos da multidão se viraram para Riven.
Os lábios dela estavam gelados e suas bochechas estavam vermelhas. Os fantasmas da sua mente, memórias que ela enterrara, estavam vivos agora, vindo ameaçadoramente na sua direção. Eles eram fazendeiros jonianos, filhos e filhas, o povo dessa vila que não se ajoelhou perante Noxus. Eles olhavam para ela, assombrando-a. Eles sabiam da sua culpa. Mas eles também eram os guerreiros dela, seus irmãos e irmãs de combate. Eles teriam orgulhosamente se sacrificado pela glória do Império, mas, em vez disso, ela falhara com eles. Foi ela quem os liderou sob a bandeira de Noxus, uma bandeira que prometeu a eles um lar e um propósito. Mas, no fim, eles foram traídos e descartados. Todos derrotados pelo veneno do intio da guerra. Agora esses fantasmas estavam juntos dos vivos, o público do tribunal, jogado no chão pelo poder da espada. Os aldeões levantaram-se lentamente, apesar de Riven ainda estar naquele vale do passado. Ela não conseguia respirar. A morte sufocava seu nariz e sua garganta. Não, esses mortos não são reais, ela disse a si mesma. Ela olhou para Asa e Shava e eles para ela. Dois vultos estavam ao lado deles. Um com olhos como o do velho, o outro com um sorriso como o de Shava. O velho casal se agarrou um ao outro enquanto se estabilizavam e levantavam, sem ver o passado mortal que os rodeava. Deda, disse Shava. E, com isso, Riven não conseguiu mais conter sua culpa e vergonha. Fui eu. As palavras caíram ocas da boca de Riven. Ela aceitaria seu destino nas mãos desse povo. Ela deixaria que eles a julgassem, e ela responderia por seus crimes. Eu matei seu ancião, ela disse, sem ar. Sua confissão rasgada encheu a sala. Eu matei todos eles.